Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Esse vídeo, ele tá um pouco atrasado porque eu pretendia trazer ele em fevereiro e agora em março, né? Que são os lidos de janeiro e os lidos de fevereiro. Só que ao invés de eu fazer separado, eu resolvi fazer junto e aí eu vou falar um pouco das minhas leituras de janeiro e as minhas leituras de fevereiro, como que foi, o que eu achei e qual que foi a nota que eu dei. No geral, assim, tive muitas leituras legais. Janeiro eu li 4 livros e fevereiro eu bati minha própria meta, porque eu nunca tinha lido tanto livro assim. Eu li 6 livros, o que pra mim é muito, porque como eu já falei aqui nos outros vídeos, eu não tenho tanto tempo pra ler, né? Então eu sempre tô aproveitando os pequenos momentos do dia, seja intervalo do trabalho, na academia, no transporte, então eu tô sempre aproveitando esses momentos para poder ler. Bom, o primeiro livro que eu li é um nacional, chama Todos os Clichês da Ciência, eu já falei dele aqui no meu vídeo do caderno de leitura, então se você não viu esse vídeo, vai lá, tá muito legal. Então, esse livro, como eu falei, é um nacional. Eu fiquei super interessada pela sinopse, assim, ele me lembra muito A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. Tem muitos pequenos elementos que me lembram, só que a história em si também é um pouco diferente, mas me lembra bastante. Mas eu adorei o livro, assim, ele é super divertido, eu recomendo bastante pra quem gosta de livros leves e divertidos, típicos, assim, comédia romântica pra rir mesmo. Eu ficava rindo que nem uma doida, porque era muito engraçado. A gente tem, só pra vocês entenderem assim rapidinho a história, a gente tem a Abby e o Spencer, né? A Abby, ela é uma ex-estudante de farmácia, ela teve que trancar, e aí o pai dela acaba falecendo e pra liberar o dinheiro lá do testamento, a herança, a única regra que ele colocou lá pra liberar esse dinheiro pra ela foi que ela precisa terminar a faculdade, que ela tinha trancado. E aí ela vai atrás, ela perde todo o dinheiro porque fica tudo trancado, né, tipo assim, congelado. E aí ela vai pra faculdade, volta, só que pra isso ela precisa de um orientador, porque ela tá na fase ali de testes e tal, então ela precisa de uma pessoa pra orientar ela. E na faculdade não tem ninguém disponível, a não ser o Spencer. Só que o que acontece? Ele não aceita orientandos. Acho que orientandos? Enfim, ele não aceita alunos para poder orientar. Ele é o único professor que não faz isso. E aí a Abby inferniza a vida dele. Tipo, quando eu digo inferniza, é tipo no nível infernizar mesmo. Ela sequestra o cachorro dele, ela segue ele pra tudo quanto é lugar, manda um e-mail bêbada. É tipo um caos, mas é super divertido. Eu dei 3,5 estrelas, mas foi pelo motivo de que quando chegou lá pro 70% do livro, mais ou menos, começou a correr um pouco, sabe? E aí algumas resoluções ficou muito rasa. Mas em si, assim, o livro foi muito legal, muito divertido. Eu adorei, recomendo aqui pra vocês. Depois, no restinho de janeiro, eu li Quarta Asa e eu falei nos meus outros vídeos também. Eu fiquei obcecada por Quarta Asa, tipo assim, por um bom tempo. Eu ainda tô um pouco, mas meu Deus, eu fiquei muito obcecada, tipo nível... Eu não conseguia, sabe, parar de pensar sobre... Eu queria conversar com as pessoas sobre a todo momento. Então, li Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, um atrás do outro, assim, porque tava perto do lançamento, então já aproveitei pra engatar. Eu dei 5 estrelas e favoritei Quarta Asa e Tempestade de Ônix. E Chama de Ferro eu só dei 5 estrelas porque eu acho que faltou ali mais coisas, mas mesmo assim eu amei. A história me prendeu muito, eu nunca tinha lido uma fantasia tão... Na verdade eu nunca tinha lido fantasia desse nível, né? E me cativou muito. Os personagens são cativantes, as histórias, o desenvolvimento, os dragões, tudo. Tipo, eu amei. Eu acho que muitas pessoas que eu vi no Instagram e tal falando sobre, falam muito bem. São poucas as pessoas que não falam, então eu super recomendo também. E foi meu primeiro contato com a fantasia, assim, super elaborada. E eu
tô amando, eu amei, virou meu livro favorito da vida. Eu não tinha livro favorito da vida e virou esse daí, tá? E aí eu finalizei janeiro com essas 4 leituras. E agora começando fevereiro. Fevereiro não foi um mês tão bom assim para leituras. Tiveram altos e baixos. E a gente já começa lá no alto. Eu reli a seleção, porque eu tô com uns livros muito antigos aí. Eu quero muito reler pra ver se continua na mesma vibe, sabe? E a seleção era um deles, e eu li o primeiro. E a emoção continua mesmo, gente. Eu amo a seleção, sempre vou amar. Eu amo esse tipo de romance, assim, porque pra mim a seleção é um romance com distopia de fundo. Com aquela distopia, assim, só pra enfeitar a história, porque eu acho que não é tão muito desenvolvido. Mas eu sempre categorizei como uma fantasia distópica, desculpa, um romance distópico. Eu dei 5 estrelas e favoritei porque eu já amava muito, então foi pela nostalgia, pelo Maxon, porque eu continuo amando eles. E eu vi muita gente criticando a América. E eu não entendo por que criticam tanto a América, porque pra mim ela tinha toda a razão, pelo menos no primeiro livro, tá? No segundo e no restante a gente vai ver. Mas ela tinha todo o direito de ficar se sentindo daquele jeito, assim, com aquelas atitudes. Ela foi pro palácio, né, lá, concorrer pra ser uma das selecionadas, sem nem querer. Aí eu te falo, que pessoa que vai ficar feliz? Ninguém. Ela foi, tipo, por insistência da mãe, por insistência do ex, e aí ela queria fugir do ex porque ela não queria ficar vendo ele. Você entende? Então eu nunca critiquei a América, eu sempre gostei dela, eu entendo, porque eu sempre tento me colocar no lugar do personagem antes de sair julgando eles, né? Então eu me coloquei no lugar dela e falei, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Mas favoritei, amei, continuo amando. Depois da seleção, eu li Teto pra 2. E eu tava com uma esperança um pouco assim, boa, né? Uma expectativa mais alta, porque eu tenho uma amiga que fala super bem desse livro. Várias outras pessoas também falam bem, tem outras que acabam falando mal. Mas pra mim não funcionou. Eu dei 3 estrelas e meia porque eu gostei muito da interação do Leon com a personagem principal, porque eu esqueci o nome dela. Mas enfim, eu gostei bastante, né, da Tiffy, lembrei. Gostei muito da interação deles. Toda vez que tinha eles lá trocando post-its ou quando eles se encontravam, eu adorava essas partes. Mas eles separados, pra mim, não rolou. O Leon é muito chato. Cara, que personagem masculino, assim, chato. Eu não gostei dele. E a Tiffy, ela é também chatinha, só que ela tava sofrendo de uma dependência emocional ali por conta do ex e tal. Então a gente viu ali uma construção de personagem. E eu já falo isso assim bastante tempo. Eu amo livros que tem construção de personagens. Que você vê um personagem que começa desse jeito e termina desse jeito. E dá pra ver a evolução dela. Então a minha nota não caiu tanto por conta disso. E por conta da relação dos dois. Mas pra mim a história, assim, esquecível. Não é uma história que eu gostaria de reler, tanto que eu não marquei nada nesse livro, eu não senti vontade de marcar, porque eu sempre acabo marcando nos livros as cenas, né, que eu mais gosto, e eu não consegui marcar. Não foi memorável assim pra mim, sabe? Mas enfim. Depois disso, a gente tem mais um livro nacional que eu li, que é Aviso de Tornado. Eu vi no Instagram alguém postando sobre, mostrando umas citações, né, falando um pouco mais sobre a história, e postou a capa. Eu fiquei encantada com a capa, porque é incrível, é linda demais. A ilustradora que fez, o ilustrador que fez aqui, simplesmente arrasou. E eu, como ilustradora, eu amo capas ilustradas, e me ganhou muito. E a história também, a sinopse que eu li. Só que eu fui com tanta expectativa que eu quebrei a minha cara. A história faltava desenvolvimento. Eu acho que faltava muito mais.
Na história a gente tem a Molly, que ela acaba descobrindo que o namorado dela estava traindo ela e aí acaba colocando ele pra fora do apartamento, né, que eles dividiam às vezes. E ao mesmo tempo que ela era uma pessoa tipo 100% azarada assim, né? Ela perdeu o emprego, a mãe dela, os pais delas, na verdade, parou de bancar ela assim, de ajudar financeiramente, né, em algumas partes. E então ela se viu desempregada, solteira, sem a ajuda dos pais, e ela decide alugar o quarto do apartamento dela. E ela acaba alugando pro Elliot, que é um cozinheiro e tal, que precisava de um lugar pra ficar. E o começo é bem legal, super assim, vai se desenvolvendo, pra mim é um fast burn, porque acontece tudo rápido demais. Mas não é desenvolvido. E aí, a partir do momento que eles começam a dividir o apartamento e tal, eles já começam a ter ali umas faísquinhas, assim, mas não tem química. Eu não senti química no casal, sabe? O Elliot, ele dizia que, nossa, gosto muito da Molly, mas toda a atitude dele se provava o contrário. E muito rasa, assim, as informações. Sabe quando você tá contando pra alguém que vivenciou algo? Tinha muito disso no livro. Eu não queria eles contando, eu queria que mostrasse eles vivendo aquilo mesmo, sabe? Sem química, nossa, desmotiva muito quando você tá lendo. Mas enfim, eu dei 2,5 estrelas. Eu acho que foi a minha menor nota nos últimos tempos, assim, de leitura. Porque eu fiquei bem decepcionada mesmo. Era uma autora que eu não conhecia. E eu vou dar chance para os próximos livros dela para ver se foi só esse livro ou, né, ou se é todos, mas eu acabei não gostando. Teve gente que amou e tudo bem. É um livro divertido, isso eu tenho que concordar, mas diferente de todos os clichês da ciência, eu ficava muito incomodada durante o livro inteiro, eu não conseguia rir, sabe? Teve uma outra questão também da bissexualidade dos dois, que eu acabei só descobrindo, assim, entendendo, não sei lá, pra metade do livro, e pra mim não tinha ficado claro antes. E pra mim poderia ter sido um pouco mais desenvolvido e mais explorada essa parte, sabe? Enfim, não funcionou, fiquei decepcionada, e é isso. Depois a gente tem um outro livro nacional que eu acabei sorteando lá no site do Maratona, que eu não sabia o que eu queria ler, mas eu queria ler um livro no Kindle, porque eu tenho muitos livros no Kindle. Falei, quer saber? Fiz o gateio lá. E aí ele sorteou o Perdendo o Controle, da Júpiter, autora nacional. Eu já tinha lido um livro dela e eu já tinha gostado, assim, não tinha amado, mas tinha gostado bastante. E apareci, falei, bom, deve ser bem legal, porque os livros da Júpiter é muito bom. E eu me surpreendi, porque eu fui sem expectativa nenhuma mesmo. E eu amei. O livro conta a história da Kim, que é uma patricinha, né, que tem um irmão, e a história do Asher, né, que ele é um jogador de basquete e tal. E ele é melhor amigo do irmão da Kim. E uma das regras ali entre eles três é que o Asher não pode, na verdade o Asher e a Kim não pode se relacionar. É uma regra que o irmão dele, então tipo assim, e eles se gostam em segredo, mas não podem fazer nada sobre isso, até que eles começam a flertar. Eles têm química, tanta química, diferente do casal anterior, que, meu Deus, eles estavam juntos e exalava, assim, química, sabe? Eu gosto de casal assim. E é um slow burn também. Eu acho que ultimamente eu só tô lendo slow burn, e eu amo. Ainda mais quando tem migalhas. Ai, gente, eu sei. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito de slow burn. E ainda mais aqueles que eles ficam flertando 100% do tempo, se provocando. Eu amo, e nesse livro tem isso. Pra quem gosta, super recomendo também. E daí eles começam esse relacionamento em segredo e tal. E eles vão se vendo que, né, tem aqueles traumas, cada um tem um trauma mesmo, assim, do passado, que eu acho que é um padrão da Júpiter, talvez, porque no outro livro dela também tinha isso, e eu acho que é legal pra gente entender como funciona o personagem. E dei 4,5 estrelas, super adorei, super recomendo, eu vou ler os próximos, são uma trilogia,
que aí conta o primeiro do Asher da Kim, o segundo do outro casal de amigo deles e o terceiro que é do irmão da Kim. Super recomendo, eu já falei isso várias vezes, né? Mas é porque o livro é muito legal. Depois eu li Minha Melhor Parte, né? Da Globo Livros. Favoritei, eu amei. Fui com uma expectativa média, porque eu via muita gente falando super bem. E eu amei. A Win e o Bo, que são os personagens principais, eles são tão carismáticos e tão maduros. Porque eu acho que, assim, uma coisa que naquele Aviso de Tornar, os caras, eles tinham 30 anos de idade praticamente e agia feito criança. Já nesse, na Melhor Parte, eles tinham mesmo, tipo, quase 30 anos e agia conforme a idade deles, assim, sabe? E eles eram super maduros pra resolver as questões. E a gente vê uma evolução, assim, é um slow burn também, Friends to Lovers. E eles vão de desconhecidos pra conhecidos, pra amigos, pra depois virarem algo a mais, sabe? E tudo isso devido à gravidez, tem plot de gravidez nesse livro, então não é nenhuma surpresa. Eu não tenho nada contra, tem muita gente que não gosta, mas é um fato importante pro desenvolvimento dos dois, então pro relacionamento dos dois, né, funcionar também, tudo gira em torno da gravidez, assim, nesse sentido que, por exemplo, assim, ela descobre que tá grávida e ela não sabe o que fazer, ela vai lá contar pro cara, ela não tinha nem o contato dele, que foi uma noite casual, assim, e ela acaba descobrindo que ele ficou empolgado com a ideia, eles acabam indo morar juntos, pra poder fazer esse relacionamento de amigos e pais do bebê se desenvolver. E aí, a partir disso, é construído um relacionamento, sabe? Como eu já tinha falado antes mais cedo, é uma construção, sabe? Uma evolução, um desenvolvimento muito, muito bacana. O livro é assim, tipo, uma constante, ele não tem picos de altos e baixos, assim, não tem plots mirabolantes, assim, reviravoltas, não tem. Mas o livro é bem conforto, assim, sabe? De deixar o coração bem quentinho. E eu simplesmente amei essa vibe, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu ficava suspirando, sabe? E eles são muito carismáticos, os personagens, todos. E eu sei que o casal de amigo deles vai ter um livro também, e eu tô bem ansiosa pra quando lançar. E eu não conhecia essa autora, ela aborda sobre deficiências, né? Porque a autora tem uma deficiência na mão, logo a personagem principal também tem, o Bo também, que é o pai do bebê, né? Também tem. Ela aborda isso de uma forma que não fique tão pesada, então eu gostei bastante desse fato, assim, sabe? Me surpreendeu bastantemente, assim, né? E por último, a gente teve Powerless, uma leitura também que foi muito agradável, uma romantasia, que pra mim só teve romance com a fantasia de fundo. Mesma coisa de A Seleção, é um romance, pelo menos nesse primeiro livro, né? É um romance com uma fantasia de fundo. Eu senti falta do desenvolvimento da fantasia, de certos personagens, assim. Pra mim, muitos personagens eram esquecidos, assim, só era lembrado lá na frente. Mas eu dei 4 estrelas pelo Kai e pelo Kai e a Peidin junto. Eles dois, química demais, slow burn, que eles acho que nem se beijam nesse livro, não lembro, mas eles são, como ela é uma comum, né, sem poderes, e ele é uma pessoa com poder, ela mente, né, sobre isso. Eu fiquei bem surpresa, porque eu achei que eu não ia gostar, porque eu fui um pouquinho influenciada pelas pessoas, infelizmente, que todo mundo falava, é uma cópia de Jogos Vorazes, A Seleção, Rainha Vermelha, apesar de eu nunca ter lido a Rainha Vermelha, mas eu a todo momento ficava fazendo comparações, sabe? E isso me deu umas boa desmotivada, assim, mas depois eu engatei na leitura e foi, sabe? Mas como eu falei, é uma leitura super fluida, eu adorei. Pra mim, o romance roubava a cena o livro inteiro. Não tinha tanto desenvolvimento assim das outras questões, eu gostaria de ter visto mais. Mas pra quem leu já sabe o final,
e então pode ser que no próximo livro a gente tenha um pouco mais desse lado da fantasia, né, dos outros personagens também. Enfim, gente, esses foram os meus lidos de janeiro e fevereiro, né? Espero conseguir fazer esse vídeo assim mais rápido. Eu tô tentando manter a constância aqui no YouTube também, só que é um pouco mais complicado do que nas outras redes, né? Demora um pouco mais de tempo e eu tô apanhando muito pra editar os vídeos, assim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, compartilhar com um amigo, de curtir. Isso vai ajudar muito o canal aqui a crescer e eu poder trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então, até a próxima. Um beijinho!